Oi! Olá! Boa noite! Tudo bem demais? Tudo ótimo! Boa noite, quem tá aí? Me Boa passa um pouco noite. dessa energia aí, para mim poder energizar aqui, para bater um papo legal. Esse monte de energia. Você anda quicando, assim, cheio de energia. Eu falo que eu e você junto é 440 demais, não dá. Eu sou muito animada mesmo. Assim. Eu sou uma pessoa que aquelas pessoas perguntam bom dia para quem, né? Que eu já acordo assim, bom dia, vida, né? Isso aí, isso aí. Ô, Mica, Obrigada, obrigado. pessoal que está aí. Tem muita gente aqui também que eu convidei para participar desse bate-papo aqui. Obrigada, viu, gente? Quem está aqui sextando com a gente. Muito obrigada, gratidão. Meu treinador, Flávio, está aqui. Minha cunhada, gente, obrigada pelo prestígio. Obrigada. A Sá, maravilhosa. Obrigada, viu, gente? Sexta-feira à noite, né? Competi com várias lives aí. Então, obrigada. Depois eu venho de uma maratona aqui fazendo live técnica, falando de um monte de coisa, de montanhismo, tecnologia. Chegou a hora de eu falar com uma pessoa muito bacana. Eu queria que vocês dessem um coraçãozinho do lado aí, pelo menos para outras pessoas verem. Eu acho que vai ser um papo muito bacana. Apesar que o objetivo aqui, se tivesse uma pessoa, duas, a gente já está conversando do mesmo jeito, porque tem muito tempo que eu não vejo a Mica. Não vejo, não, minto. Eu te vi, deve ter uns 6 meses, por um acaso, mais ou menos, né? Na verdade, eu estou gravando uma série de podcasts também para a gente poder registrar, para deixar lá no YouTube. Quem sabe daqui a um ano isso virem boas histórias para a gente poder ver, que isso faça parte do famoso livro que eu estou escrevendo. Famoso é porque dá um trabalho danado, a gente deve falar um pouquinho a respeito disso daqui. Mas, Mica, eu queria te agradecer pelo tempo que você está falando aqui. Eu conectei 8h05, então a gente vai tentar aí pelo menos até umas 9 para o Instagram não nos cortar. Mas, de fato, brigadaço. Você tem uma história muito legal. O fato de eu ter te escolhido, eu acho que é por conexão, assim como eu estou fazendo com todas as pessoas. Não é uma questão de... poxa, o que te levou a escolher a mim ou a escolher outras pessoas? Outras pessoas foram por profissão, obviamente, porque é a área que eu atuo, que é tecnologia, eu quis bater vários papos diferentes, mas algumas pessoas são especiais, por um sentido de conectividade. Muitas vezes a gente pensa pessoas extremamente longe da gente, a gente pensa em referência à tecnologia, em Bill Gates, Jobs, que já foi, a gente pensa em Musk agora, a gente pensa em vários personagens que a gente lê muitos livros e muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado que a gente pode olhar, eu tenho falado isso em toda live, que a gente pode procurar se espelhar um pouquinho nessas pessoas e inspirar e ser inspirado, né? A gente vai falar um pouquinho de produtividade, você me disse que vai me perguntar algumas coisas aí, mas eu queria te deixar essa gratidão aqui por esse tempo que a gente está batendo esse papo. A gratidão é toda minha. Eu quero agradecer também, né, ao Fernando, esse momento, gente, porque quem disponibiliza de tempo hoje é uma doação muito grande doar o tempo. E ter tempo para estar aqui conosco, para você ter esse tempo para mim, isso é muito gratificante. Eu estou muito feliz, até porque quando você fala dessas questões de estar perto e se inspirar de pessoas perto, você é um cara que eu me inspiro, mesmo não estando tão perto, mas é um perto que eu digo assim, é um cara que eu conheço. Não é o Steve Jobs, né? Oh. O Bill Gates, mas assim, é um cara que eu me espelho já há algum tempo, até pelos seus ensinamentos, a forma como você conduz a sua vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo e sei como você é coração com as pessoas e líder nato, assim, eu nunca vi um cara tão agregador assim em toda a minha vida, porque se você está fazendo o que você faz
até hoje com uma excelência e ainda assim muito maior e muitas outras coisas, é porque realmente eu sou um cara diferente. E aí, quando eu penso que eu busco me espelhar e me inspirar em pessoas que trazem esse conhecimento e agrega a mim também. E eu acho que tem tudo a ver com o que as pessoas também buscam em mim. Uma questão também de se inspirar e se espelhar e buscar aquilo que às vezes falta ou que deseja ter ou que está buscando de alguma forma. Então, eu falo que você hoje é um cara que me dá um caminho, me trilha diversas coisas e eu faço questão, assim, de deixar isso bem frisado, porque eu admiro muito. Oh, obrigado, querido. Eu acho que assim, né? Acho que a gente poderia ter mais lives. Eu vou ser repetitivo para quem já viu aí as outras lives, mas a gente já deveria ter lives só para agradecer as pessoas. Às vezes a gente não faz isso dentro de casa, né? Eu tenho uma experiência muito recente, e aí falando com você sobre essa questão, né? Quem me conhece, eu sou de tecnologia, mas uma das coisas que eu procuro eu sou de tecnologia, projetos, enfim, as formações variadas, mas uma das coisas que eu procuro é conectividade. E eu acho que isso é humano. Eu não acredito que máquina vai substituir o humano, enfim, essas coisas, porque eu acho que a gente tem um sentimento muito forte que se chama amor mesmo, amor ao próximo, e que isso não pode ficar só pelo fator da religião, ou só pelo fator da pessoa em si, de crença. O que você acredita, você tem que colocar na prática. É mais ou menos o que eu falo sobre motivação e disciplina. Motivação é uma palavra muito bonita, mas se você não tiver disciplina, você não se move para ter nenhum tipo de ação. E aí, quando você fala essa questão da liderança, tem gente até que me pergunta, né? Fala assim, Fernando, você é um cara extremamente produtivo, que é o que a gente falou. E aí eu fiz uma pergunta, uma brincadeira no Instagram esses dias. Falei, como é que vocês me conhecem? Porque o livro que eu estou escrevendo é sobre o ser, quem somos. E, na verdade, é um assunto tão em voga agora, acho que principalmente pelo lado empático, pelo lado que as pessoas têm procurado hoje em dia. Mas eu já estou estudando isso já tem um bom tempo, assim, desde que eu comecei a estudar setênios, talvez aí com meus 28, 29 anos, eu tive uma questão pessoal enfim, de quebra de relação, enfim, e a Sá foi uma pessoa que me ensinou a ver a vida talvez aí de um outro formato, de uma outra forma. E aí eu queria entender quem eu era entre razão e entre emoção. E eu entendi que mesmo, você me conheceu antes dos meus 28, mais de 10 anos atrás, eu entendi que, de fato, liderança era tentar conectar as pessoas através do coração e que as pessoas não são iguais. A gente tem que vencer times, eu tenho um time sensacional, na verdade, eu tenho o prazer de ter times sensacionais. E quando as pessoas se ligam é pelo coração. Hoje mesmo nós tivemos um grande problema e na hora que você me ligou, eu estava no meio de um problemaço, assim, e era bonito de ver as pessoas unidas. Agora está aprendendo a se liderar sozinho, né? E, de certa forma, eu tive uma experiência também, Mica, nessa questão de produtividade e tudo. No final do ano, talvez aí uma dica para vocês, não sei se pode ser uma dica, né? Eu estou falando aqui, a gente aproveita o que a gente achar que é legal. Mas eu faço um fechamento, acho que todo mundo faz um fechamento com todo o time, independente de quem faz gestão. Pessoal, time é um para um já é time, você não precisa digerir 1000 pessoas, né? Uma pessoa já é o bastante. E eu sempre faço uma reunião de fechamento, primeiro, para a gente poder se sentir confortável com aquilo que a gente entregou, a comemoração, acho que faz parte da produtividade, mas principalmente para poder deixar um recado de direção dos princípios que a gente vai utilizar para o próximo ano. Eu sou uma pessoa que, de certa forma, eu gosto de ter os meus princípios, de formar os meus princípios. E no final do ano, eu fiz uma apresentação para as pessoas que é muito baseado no TEDx que eu fiz a respeito do ser, mas eu mudei ele um pouco, falando a respeito de felicidade. O que era ser feliz? O que era entendimento de ser feliz? E muitas vezes a gente espera feliz em algo muito grande, cara. Às vezes felicidade é um negócio tão próximo da gente, assim, uma realização é tão próxima da gente. E eu fiz uma experiência, que eu estou aqui para contar, tem 5 minutos, não falei dessa experiência até agora, pelo amor de Deus, né? Mas que eu falei para a galera assim, numa certa determinada momento da apresentação, eu falei para eles, olha, pega o seu telefone, e eu faço isso com todo mundo aí que tem 16 pessoas, eu peço todo mundo para poder fazer.
Manda uma mensagem de agradecimento do nada para uma pessoa que você queira. Só manda a mensagem. Nós estamos acostumados com tanta, a palavra é feia, mas com tanta desgraça, com tanta coisa ruim, que a primeira coisa que a pessoa vai falar para com você é assim, o que que é? O que está acontecendo? Né? Porque geralmente nós não temos o costume de agradecer as pessoas, de gerar gratidão e de ter esse movimento. E quando a gente tem, principalmente com familiares, se eu mandar agora para minha mãe uma mensagem de gratidão, vai me ligar desesperado achando que está acontecendo alguma coisa. E aí você tem um outro lado também, que não só da receptividade das pessoas, mas a dificuldade das pessoas em terem esse elo. E eu acho que isso é o princípio da gratidão, da produtividade, de certa forma. Para você produzir, cara, você tem que ser grato pelo menos pelo aquilo que você entregou, pelo aquilo que, de certa forma, você faz. E é um exercício tão bobinho que quando você faz, você quebra N paradigmas. E, por fim, o seu, de ter dificuldade em mandar. É extremamente difícil mandar, é extremamente difícil a gente saber quem somos. Você fazer uma pergunta para todo mundo aqui, quem você é? É mais fácil responder, eu sou engenheiro, mecânico, padeiro, estudante, do que me diz uma qualidade. É difícil, né, Mica, essas coisas? Quando você fala de gratidão, eu vou até falar uma coisa, eu não sei se tem alguém da minha equipe aqui assistindo. Quando eu recebi um diagnóstico de câncer, eu tinha feito uma reunião um dia, na sexta-feira com a minha equipe, e eu deixei tudo organizado, assim, para que na segunda-feira o pessoal trabalhasse e cumprisse as tarefas do checklist, de forma que eu voltasse na terça-feira, tudo estivesse encaminhado, assim, e tal. E eu me lembro que quando eu não retornei ao trabalho, a mensagem, o e-mail que eu mandei, foi até bom você ter falado isso, foi um e-mail falando sobre gratidão. E eu falei, chovia muito, eu lembro que chovia muito, eu falei assim, simplesmente agradeçam. Agradeçam pela chuva que cai lá fora, pelo trabalho de vocês. Agradeçam apenas por estarem vivos. E não reclamem. Eu vou até resgatar esse e-mail, porque você está falando de livro, é esse tipo de insight que eu tenho, assim, que eu quero, às vezes eu esqueço de determinadas coisas, e aí conversando com as pessoas, eu lembro. E aí, numa live que eu vi sua recente, você falou que gravava os seus insights. E desde então, eu estou gravando os meus. Qualquer coisa que eu vejo agora, eu vou lá e corro e gravo para não perder aquele momento. Então, agora essa live está gravada, eu vou lembrar desse momento, do e-mail que eu mandei para as pessoas. Eu falei assim, não reclamem, porque reclamar é você agradecer o tempo todo e seja grato pelo simples fato de você abrir os olhos e tal. Eu vou resgatar esse e-mail aí. É muito legal. E assim, claro que a gente vai mudar o tema da live aqui. Acho que gratidão é uma palavra que está muito em voga. Ontem eu assisti uma live de um grande irmão, que foi do Breno Faria, que fez uma live comigo e fizeram uma pergunta para ele se a gratidão gera cura. Tente fazer, eu não preciso nem te falar. Assim, né? Então, fizeram a pergunta na live dele, mas eu gravei tanto isso que eu falei, poxa, se você tem um gesto de gratidão, gente, para quem entende, para a gente fechar esse assunto aqui, claro que ele vai voltar na live depois, mas, cara, se você acredita em Deus, energia, universo, qualquer coisa, faça que vai voltar, né? Então, assim, eu acho que é o exercício, o melhor da produtividade humana e da produtividade coletiva, eu acho que se chama gratidão. Eu acho que é isso. E ela é sustentada pela fé, pela crença, e por isso, né? E aí, para poder falar de produtividade, você citou um negócio que é assim, o que eu faço. Aí você falou, pô, eu vou te perguntar algumas coisas de produtividade e tal. Então, vamos lá, vamos contar algumas coisas que eu faço aqui para poder ficar, talvez, aí mais fácil. Gente, primeiro, tem muita coisa escrita lá no fernandoparreiras.com, mas usem da melhor forma. Eu não sou psicólogo, não atuo na área. Inclusive, meu livro é Reflexões de uma Pessoa Comum. Só curta a jornada. O resto vem por si só.
Mas, assim, todo final de ano, eu acho que é uma coisa que eu faço, e acho que todo mundo faz, que são anotar as metas do ano, né? E eu faço isso. Eu não defino mais do que 4 objetivos, porque a gente não consegue. Então, eu sempre faço 4 objetivos e 2 substituíveis, que são aqueles que podem acontecer, geralmente, numa jornada, que você vai ter, por exemplo, um Covid, alguma coisa assim e tal. É, claro que é um evento de Black Swan, no final do ano passado eu não sabia que ia ter Covid, senão eu estava milionário, né? Então, nem, nem na conferência em Davos ninguém falou sobre isso. Mas o que eu estou dizendo eu sempre escrevo 4 objetivos, 2 eu deixo ali mais ou menos equilibrado, mas eu penso, basicamente, uma média. Eu divido isso e coloco 3 coisas para me poder ter e 3 pessoas para que eu seja. Então, exemplo, fazer um curso, fazer algo que seja de gratidão, de fazer uma doação, ou de uma coisa recorrente, tá, gente? Não é ir lá e fazer uma coisa esporádica. Mas desde até mesmo trocar de carro, ou, sei lá, comprar uma casa, que às vezes não é de um ano para o outro, mas esse objetivo vai se consolidar, de fato, ser feliz 80% do tempo. E aí, isso, gente, tem que refletir nas pequenas ações. Como, por exemplo, discutir com a Sabrina em algum momento. Cara, eu tenho que recuar e lembrar disso, que eu só posso brigar 20%. Eu não posso brigar os 100% total. Né? Então, parece uma coisa bobinha, mas é uma coisa que eu sempre faço. E quando eu falo de questões de princípio, é o que eu vou levar para frente, que é assim, por exemplo, eu gosto de ter um princípio chamado de liberdade. Esse princípio de liberdade, para mim, ele envolve minha vida toda. E liberdade, você tem que doar uma coisa chamada confiança, que é muito difícil. Então, por exemplo, no meu caráter profissional, eu não me vejo trabalhando numa empresa que vai me prender. Eu me vejo numa empresa, e eu sou funcionário de uma empresa, não sou dono, não sou nada, mas que me dê liberdade para poder criar, que me dê liberdade para poder gerir as pessoas, que me dê liberdade para ser quem eu sou. Porque se um dia me prender, eu vou me sentir um passarinho e isso não vai servir. Então, vai ser algo complexo, né? E no sentido até de relação, também ter liberdade. E liberdade não é libertinagem. Liberdade é assim, cara, a minha esposa tem que saber, a Sabrina tem que saber onde eu estou, sim, mas ela não tem que ficar me ligando o tempo todo. Se isso daí for uma coisa que enche o saco, de certa forma, feriu meu senso, meu princípio de liberdade. Então, eu defino, todos os anos eu reviso isso, e os meus propósitos eu reviso a cada 3 anos. Então, eu acho que é um exercício legal da gente tentar fazer isso, né? Eu acho que em meio às nossas orações ali de final de ano, de agradecimento, de gratidão, mas pense de maneira planejada. A vida, na verdade, ela não é um projeto, porque projeto tem fim. Mas aí eu estou descendo em um dos skills aqui, que é trate sua vida como um grande programa, que uma hora pode acabar, mas que a gente tem os objetivos bem definidos, né? E aí, uma pergunta que eu quero fazer, recentemente você fez um vídeo com a Sá no World Creativity Day, que eu achei sensacional. E eu falei, gente, eu quero isso para a vida, eu queria que todas as pessoas do planeta fizessem isso. É trazer o Kanban, que é uma ferramenta de gestão de projetos para a nossa vida real, oficial, que é o que a gente está vivendo hoje, né, em casa, assim, e a nossa equipe geralmente é o nosso par, no caso a Sá, no caso meu marido. Então, assim, como seria passar isso para as pessoas? Porque, assim, eu falando parece meio que surreal. O dia da gente é dividido por pequenas tarefas que ao longo da semana vai ser finalizado um projeto. Imaginamos que tenhamos um projeto entregue ao final de cada semana. E se você é um time, você vai ter o projeto entregue sem nenhum problema ou sem nenhum, eu falo com nenhum gap, né? E com várias lições aprendidas. Até porque nessa quarentena muitas pessoas estão aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo coisa demais. Quem falar que não está aprendendo nada... Está perdendo tempo, está perdendo tempo, né? Porque eu estou aprendendo muito, o meu marido também, tá? Eu acredito que
está sendo um momento de aprendizado para muitas pessoas. E eu queria que você explicasse um pouco disso. Porque Vamos lá. quando eu vi, eu falei, eu quero que todo mundo saiba disso. Explica isso. Então, vamos lá. Primeiro, assim, a minha escola se chama Ricardo Viana Vargas. Talvez, para quem não conhece, é o principal profissional de gerenciamento de projetos do mundo, um brasileiro. E tenho a gratidão de ter formado com ele, ter trabalhado diretamente com ele, né? Então, a minha escola é muito bem feita. E eu não podia deixar essa escola de lado. Mas uma das coisas que eu sempre faço é tentar ser criativo e levar uma certa leveza para algumas coisas. Metodologias, elas mudam ao longo do tempo, elas mudam os formatos, assim como, por exemplo, a gente vê aí no mundo corporativo as pessoas deixando de usar terno e passando a usar bermuda e, enfim, e chinelo e camisa normal, né? E as metodologias também elas fazem isso. Mas como é que a gente faz aqui em casa? Eu vou fazer um negócio que, na verdade, eu não fiz com ninguém. Eu vou virar minha câmera aqui para vocês poderem ver e eu vou entregar um pouquinho aqui do meu segredo. Deixa eu apagar essa luz aqui. Tá vendo que primeiro tem um negócio que eu roubei da Sabrina, né? Que é um ring light, era dela. Mas aqui, ó, só para vocês poderem ver, eu tenho dois lados. Eu vou até ficar em pé aqui para ficar fácil para vocês verem que não é mentira. Ó. O meu escritório tem dois lados. Um lado é o lado de trabalho, vamos falar assim, que eu estou gravando aqui no meu notebook de trabalho. E aí eu tenho um outro lado, vou passando aqui, ó, que é só de questões pessoais, que é a mesma coisa. E até para que fique, enfim, um pouco mais fácil, a gente pergunta, por que você escreve português e inglês? É só porque o inglês é mais ou menos o que a gente trabalha, então fica fácil. Até coisa idiota, assim, faz uma coisa, muita diferença. E aí, para cada um desses lancezinhos aqui, ó, pessoal, eu tenho basicamente, a Sá tem lá no escritório dela, então, ela tem as atividades dela, a gente tem de casa, mas praticamente aqui a gente lista tudo que a gente tem para poder fazer, tudo que a gente vem fazendo, aqui é só um exemplo, que é do meu trabalho, e ali tudo que está feito. Uma das coisas interessantes, e aí, né, eu tenho esse lance da organização, repara que até as cores eu deixo tudo organizadinho. Mas é muito bom esse lance, porque as cores aqui, as cores no Kanban, e aí eu vou voltar aqui só rapidamente, as cores no Kanban, elas significam, talvez, as áreas ou os tipos de atividades que a gente tem que fazer. Então, no caso de uma casa, a gente, além de tudo aqui, eu sou síndico ainda, né? Na verdade, quem é síndico é a Sabrina, mas eu só tenho o nome. Mas, assim, acaba que todas as atividades, se são as atividades, por exemplo, de casa, se são as atividades, por exemplo, do condomínio, ou se são atividades pessoais, a gente separa isso daqui por cor, mas isso tem um lance psicológico muito massa, que é o fato de você puxar o post-it ali e movê-lo para um outro lugar, existe uma questão psicológica do cumprimento da tarefa. Isso te dá aquele famoso, ufa, ainda bem, graças a Deus eu terminei mais uma atividade, né? E é muito engraçado também você ver o baldinho do lado lá do Doni sendo cumprido. Então, acaba que quando você vai vendo aquilo dele enchendo, então, e eu faço uma limpeza a cada 2 meses, né? Eu vejo tanto de coisa que eu fiz ali, que eu produzi em 2 meses e que geralmente isso se perde, está anotado numa agenda e tal. E eu tenho mais um toque que é assim, teve uma pessoa que escreveu que eu tenho toque, não chega tanto, mas assim, eu tenho. Mas assim, eu fotografo e comparo os meses para saber os bimestres que eu produzi mais. E é engraçado isso, eu sou matemático. Né, os papeizinhos que são Sabrina, os papeizinhos que são Fernando. E no final, quem teve atividades mais concluídas tem que arrumar a casa no final de semana e deixar o outro mais ou menos free. Quando não vale dinheiro, cada um aposta ali R$ 100 e tal. É uma maneira de brincadeira, mas é uma gamificação sadia, que eu acho que isso traz até um momento legal para o relacionamento de você chegar lá e falar, pô, vamos ver o Kanban? Deixa eu mover o Kanban. Então é isso, a história do Kanban é essa. Na verdade, o Kanban, eu nunca tinha pensado nisso para as atividades da vida, embora seja uma boa parte do meu trabalho, foi uma boa parte do meu trabalho durante muito tempo, e um pouco antes de adoecer, aqui não, no meu outro apartamento,
tudo muito planilhado. A minha irmã me chama, não mais tanto, mas de mulher planilha. Eu tinha tudo, assim, tudo planilhado, assim, tipo das coisas que eu tinha que fazer e coisas planejadas a longo prazo, inclusive. E quando eu adoeci, eu lembro, né, que ficou tudo pregado lá no guarda-roupa. Eu tenho também na minha mente o fato de eu estar tirando todas as cartolinas, que era tudo cartolina, mas tudo para não era com post-it colorido, como o seu ser organizado, mas tinha o checklist das coisas programadas para serem feitas com dias rasgando num ato que hoje eu penso totalmente é que eu não tinha controle de absolutamente nada. Então, a gente tem essa doce ilusão de que a gente controla tudo, mas só que não. E hoje, até eu conversando com uma amiga mais cedo, eu continuo, sim, sendo essa pessoa planilhada, mas os meus planejamentos hoje, eles têm sido a curto prazo, não mais a longo. Por isso que eu dei o exemplo aí da semana, que eu acho que são pequenos projetos semanais. Eu não fico mais com aquela coisa, nossa, lá na frente que eu era muito ansiosa, muito mais do que eu sou hoje, tipo, insanamente. Então, assim, eu continuo hoje com um planner basicão, de segunda a domingo só, continuo me organizando, porque eu acho que planejamento faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é o mínimo, inclusive nesse momento de pandemia, quem planeja tem uma consciência maior de organização das coisas. Eu vejo, inclusive, no dia a dia das atividades, mas na questão alimentar também, na rotina diária das atividades, da coisa que você consegue, das coisas que você se propõe a fazer. E lá no final, como você mesmo disse, você ter aquilo ali, nossa, eu consegui realizar, palpável. Comemorar. Você consegue, tipo, não, minha semana foi do caralho, porque foi produtiva. Então, isso te traz um bem-estar. Sim. Nesse momento que a gente está vivendo, a questão psicológica do paralisar, de não estar produzindo, a sensação do não produzir traz muito, muito mal-estar. Tipo, nossa, parece que eu não estou fazendo, que eu não estou evoluindo. Aí você se cobra. Eu acho que essa ferramenta tinha que disseminar para todo mundo. Gente, a partir de manhã, todo mundo compra post-it colorido aí e bora fazer o Kanban em casa. Kanban tem muito tempo, é de um japonês, tinha que ser, né? Obviamente, são as pessoas mais organizadas. É o que eu falei no início, assim, a gente precisa se adaptar a cada a cada conceito, a cada coisa, cada momento. Mas, assim, eu vi que tem gente até escrevendo, né? Planejar é necessário e tal, essas coisas. Pessoal, uma das coisas que, assim, quando a gente coloca ponto de atenção, que eu gostaria de falar sobre produtividade, é que nós temos que entender o nosso limite, né? Isso é um exercício diário que eu faço comigo. Então, assim, não ultrapassar de fato. A gente tem que saber que corpo e mente são duas coisas que andam juntas. Então, para quem me conhece um pouquinho aí, eu ainda tenho uma disciplina muito forte para o esporte, para a alimentação e tal, porque eu acho que isso me faz produzir mais. Isso me faz ter mais energia. E isso são os pequenos detalhes, assim. Eu vi que tem uma galera minha aí do jiu-jitsu, enfim. Eu tenho 4 cirurgias no joelho, 2 em cada. Eu tenho 2 hérnias inguinais operadas. Eu tenho cotovelo operado, ombro operado. Mas nem por isso eu vou deixar de ter disciplina ou de, por exemplo, usar escadas quando eu preciso. Parece ser uma coisa muito boba, mas, assim, é uma das coisas que te move para a produtividade. Óbvio que a gente tem que entender o nosso limite e respeitá-los, mas a gente também tem que ir ali um pouquinho mais além, de certa forma,
utilizar aí esse conceito de mente e corpo, né? Uma das coisas que eu também gostaria de comentar sobre produtividade é desorientação. Ninguém consegue fazer as coisas na mesma né? O próprio exemplo aqui, seja dos podcasts, do YouTube e tal, tem gente que pergunta, quem está fazendo para você? Eu falo, sou eu que faço. Pô, mas como é que você tem tempo? Eu tenho uma habilidade, eu criei a habilidade. E, claro, eu gasto tempo também para isso, mas assim, parte do foco. Eu foquei um tempo para poder fazer isso. Eu falei, cara, eu quero fazer isso nesse momento. Mas estava conversando aqui com a Sá ontem, eu falei, olha, vou fazer 2 semanas, já está tudo automatizado, semana que vem eu vou dar uma relaxada, vou ver o que eu vou fazer e tal. Então, você tem que respeitar limite, você tem que ter foco para você não se desorientar. Não adianta a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Outra coisa que eu sempre comento, jamais descuida da sua organização, que é o que vocês viram aqui. Eu acho que a organização é tudo, porque, de certa forma, isso vai te ajudar no final a comemorar, que é, de fato, esse lance de, sei lá, e ver quantas coisinhas que você fez. Você fala, poxa vida, cara, como assim? Que ótimo que eu estou fazendo isso tudo, né? Os dias só tem 24 horas, então a gente precisa de comemorar isso. Eu preciso de ver ali e falar, cara, estou produtivo pra caramba. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, que é o que eu tomo. Não acelerar demais. Eu sou muito acelerado, então eu tenho hora que eu tenho que reduzir um pouquinho para poder não me prejudicar. Lembrar que existe corpo e mente e que você tem que ter uma auto-otimização junto aí, né, querido? Eu sou também essa pessoa. Então, eu tenho buscado alguns recursos. Até é difícil para mim, mas é igual você falou, é uma questão também de focar naquilo e tornar aquilo constante. Porque se você tem constância, aquilo se torna um hábito e depois de um hábito, um estilo de vida. Então, eu tenho tentado, bem antes, inclusive, dessa quarentena, exercer essa mudança de hábito na minha vida. Melhorei bastante, melhorei muito, mas estou longe ainda. É uma questão de treinamento, tudo Claro. na vida da gente é treinamento. Inclusive, eu aqui dentro de casa agora, fazendo esse tanto de atividade que eu estou fazendo, eu tenho buscado manter a rotina das atividades para que isso se torne constante, porque a tendência nesse momento é a gente não querer fazer, dar uma preguiça danada. O sofá chama. O sofá chama, né? Eu acho que o sofá chama todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Só que, assim, tem umas técnicas que a gente desenvolve, né? Acorda de manhã, já bota, troca de roupa, de exercício. Tem até uma amiga minha que está aqui na live, ela fala que eu durmo com roupa de atividade física. Eu só não durmo. Mas, assim, é uma técnica. Você já acordar e já colocar a roupa, porque pelo menos até antes de dormir você vai fazer a atividade. Que seja uma meditação, para mim, já é uma atividade. Até assim, né? Existem... uma das coisas que eu gosto é de ler, e aí existem vários livros que falam sobre isso, essa questão da disciplina e disso virar um hábito, né? Tanto que uma das preocupações atuais é essa questão de home office, para quem pode trabalhar de home office, porque vários estudos mostram que a partir do 108º dia, você começa a tornar isso um hábito. E isso acontece com a gente, inclusive para a academia. Talvez, né? Você, por exemplo, começar a academia, começar a correr, o primeiro dia dói, enfim, aí você bota aquela música motivacional que só te motiva naquela hora, mas faz parte do processo. Usa ali, usa o fone, vai lá, corre, mas a música boa do YouTube não vai fazer você correr, não. Ela não vai tirar sua dor, ela não vai tirar nada disso. O fato é que você tem que fazer isso com uma constância. E, de fato, quando você passa aí do 108º dia, isso vai virar um hábito. E é difícil, às vezes, você depois perder um hábito, porque isso vira um estilo de vida. Então, eu estou falando o contrário disso. A gente já está aí, talvez, 64º, meu 68º. Cara, daqui a pouco falta, sei lá, aí 40 dias para que, nesse contexto, eu não queira voltar mais para o escritório. Ou seja, eu acho que é constância, eu acho que é disciplina mesmo, que a gente tem que utilizar isso tudo, né? A questão da organização. Mas, de fato, a gente tem que entender ali um pouquinho os nossos limites. Tem gente que me pergunta assim,
Ah, você assiste televisão? Fala, cara, eu não tenho muita paciência, que é outro lado que eu poderia falar aqui. Mas, assim, quando eu falo paciência, assim, isso acontece com todo mundo. Vários estudos da Netflix têm visto a respeito de foco das pessoas. A média hoje de foco são 18 minutos para gerações até 20 anos. Então, não adianta, para a gente poder ter ideia de, por exemplo, filmes de 2 horas, ninguém assiste mais. Então, claro que você tem outras formas de streaming, de não ter que ficar esperando o próximo capítulo. Você tem uma questão tecnológica por trás disso, né? Que você pode passar vários capítulos e tal. Mas pode ver, as séries do Netflix, elas só vêm reduzindo. Existem séries aí que cada capítulo tem 30 minutos, 32 minutos. E assim, você assiste ali o Netflix? Assisto. Eu não assisto TV. Não adianta. Não vai querer me colocar para assistir televisão. Eu não sei nem o que passa, gente. E não é questão tipo assim, mas é o cara cool. Tem nada a ver com isso. A questão é que não me interessa. E eu acho que esses interesses que a gente tem que tirar. Né? Instagram, poxa, um sugador de energia nosso. Mas, gente, impossível não usar o Instagram. Impossível, já virou um vício que a gente tem que lutar contra ele, pior que droga. Né? Então, é uma questão psíquica também que a gente tem que trabalhar. Aqui, a amiga minha está falando que não tem paciência para TV. Eu sou uma pessoa que também não tenho muita paciência para televisão. Mas, e séries também, eu sou mais de filmes do que de séries. E quando, agora, dessa pandemia, agora eu parei de ver televisão mesmo. Mas, recentemente, eu vi uma série que é Sem Limites. E eu gostei muito, uma série muito curta. Só tem uma temporada com 21 capítulos. Então, é uma dica aí, quem quiser ver assim, uma coisa rápida, uma série rápida, né? Um Game of Thrones, que tem 7 temporadas, 200 mil capítulos e tal. Fica aí uma dica que é bem dinâmico, bem divertida, assim, para esse momento aí de distração, às vezes até vale a pena. Só não faz igual eu. Quando a Sabrina está assistindo, ela já está com os 3 capítulos na minha frente. Eu já chego, já li sobre os 3 capítulos que eu não assisti, já li dos próximos 2 e falo, esse daí vai morrer agora, esse daí também vai acontecer isso. Não faça isso que vira chato, viu, gente? Brincadeira, eu não faço isso não, tô brincando. Achei que você fazia. Não, tá enchendo o saco. Ô, Mica, me conta um pouquinho, né? Eu sei que você teve que mudar seu estilo de vida, faltam aí 14 minutos para nossa live acabar. Eu quero usar 2 minutinhos ali do final, mas eu queria que você contasse um pouco, acho que no sentido de superação. Eu não falo nem para motivar ninguém aqui, não, é mais de superar mesmo. Eu acho que todo o processo que a gente passa é um aprendizado. Você me lembra de algumas experiências que eu fiz comigo mesmo, que eu contei para o Breno, né? Eu sempre, não é sempre, falar sempre aqui é muito longo, é sempre, todo mundo me liga, não é isso? Mas eu estou falando assim, eu gosto de passar alguns momentos de teste comigo, sem mesmo ter necessidade de viver. Recentemente fiz a questão lá de 30 dias sem ter estética, que não significa higiene, significa não cortar o cabelo, não fazer barba, não cortar a unha, não fazer nada. E são só 30 dias. Eu só sugiro para quem quiser fazer, faça para ver o tão quanto é ruim a gente se acostumar, mas no final a gente tem uma gratidão, ou seja, você vai passar raiva, você vai passar, pelo menos homem, coceira no rosto, você vai se olhar no espelho, você vai não querer se mostrar de alguma forma. E olha que é tão, talvez, pequeno perto de vários problemas. E quem me motivou foi o Breno, que ficou vários meses acamado, né? Então, eu queria que você contasse isso um pouquinho, com muita alegria, porque eu acho que faz parte da gente aprender um pouco com isso. Quando eu li o seu texto, você contando a sua experiência, eu lembro que eu comentei e falei, pô, Fernando, passei por isso, cara. É o que tá rolando agora, né? Eu fiquei em casa, né, numa quarentena muito pior que essa, digamos assim, e eu também não me cuidava, né? Não tinha condição de depilar, fazer unha, cabelo, essa sobrancelha, né? Essas coisas todas de vaidade que mulher tem muito mais, do né? que homem, do claro. que homem. E eu fiquei
foram 4 meses nesse processo aí. E agora estamos a 2, eu estou exatamente sem fazer a unha, sem cabelo, sem sobrancelha, e assim, tá ok, eu não tô achando ruim, tô ótima, tô com saúde, tô feliz, tenho vivido uma quarentena muito saudável, fazendo várias coisas que na quarentena anterior eu não vivi. Na quarentena anterior eu ficava só na cama, então foi bem pior, né? A minha felicidade era ir ao médico. Hoje em dia eu faço um monte de coisas, né? E o Marcelo dando todo o suporte, sem dúvida nenhuma. Meu marido foi ele é ainda, né? Ele não morreu, né, gente? Ele é um suporte enorme na minha vida. Se não fosse ele, talvez nem sei como é que teria sido tudo. E aceitar também, né, gente, essa mulher bagaça que tava, né? É difícil uma pessoa, né? Assim, eu não conseguia, né, fazer nada, não conseguia tomar banho, não conseguia escovar os dentes, ele sempre me ajudando, sempre estando comigo, me dando toda a força, apoio moral, enfim. E essa experiência do ser nu e cru que nós somos de verdade e que agora estamos experimentando ser, que você já teve essa experiência e agora imagino que esteja tendo novamente, e outras pessoas no mundo também estão, porque os salões de beleza não estão abertos, né? Assim, as pessoas estão tendo que se virar da forma que e se aceitar da forma que elas são de verdade, está sendo um aprendizado para muita gente também. Então, eu vejo que essas pequenas experiências são importantes para o nosso autoconhecimento. Eu também tive vários momentos assim de me ver enxergar feia, enxergar. Eu tinha também uma coisa muito forte com o corpo, né? E hoje em dia, não que eu não me importo tanto, mas eu não ligo tanto igual eu ligava. Eu tenho uma cicatriz agora até pequena na barriga, mas eu tive vergonha dessa cicatriz durante um tempo, agora eu já não tenho mais, mas tinha. Então, assim, algumas coisas vão ficando de lado mesmo, assim, e você vai deixando de importar com algumas coisas. Então, eu vejo que essa quarentena, não que parece que eu já li esse livro antes, esse livro que a gente está lendo agora. Só que eu estou com um viés diferente, um olhar diferente, até com uma energia diferente, né, uma vontade de fazer outras coisas, de vivenciar outras coisas. Está sendo bem legal, assim, para mim, nesse momento. Aí as pessoas falam, nossa, mas para mim tá tão difícil e tal. Lógico, porque quando a gente tem uma mudança, toda mudança na nossa vida gera uma incerteza, gera uma insegurança. É qualquer mudança que a gente tem, pequenas mudanças. Se você está aqui dentro da sua casa, acontece um imprevisto, que é arrebentar um cano da torneira. Você já não fica meio puto, você já não era isso e tal. Em pequenas coisas, você já se desestabiliza, você já desestabiliza. Você imagina com um acontecimento como esse que nós estamos vivendo, o acontecimento que eu vivi há 2 anos atrás. Então, assim, é normal a gente se sentir desestabilizado nesse momento. E a gente poder aproveitar essas pequenas mudanças na nossa vida, sejam elas físicas, psicológicas, enfim, é importante para a gente aprender. Eu acho que é igual eu falei, quem não aprendeu nada até agora, não sei o que está fazendo, porque o momento é de grande aprendizado para todo mundo. Eu até me fizeram uma pergunta em uma palestra que eu fiz online, que não foi live, e me perguntaram assim, Fernando, o que você falaria desejo de Covid, não que é desejo de doença, não é isso. Taleb, e aí o Amadou que está aí, eu indiquei o livro para ele, que é Black Swan, do Taleb, que é Cisne Negro,
aconselho todo mundo a ler esse livro. Igual ele fala, um evento inesperado, mas a gente tem que tirar as lições aprendidas de agora a respeito disso. Então, que a gente se prepare para poder vir outro. Se vier, que venha. Que a gente não fique com aquela expectativa de, mas ninguém que tem menos de 100 anos não passou por isso. Fato, Segunda Guerra Mundial, a Primeira, enfim, as grandes epidemias ou pestes anteriores, elas tiveram impactos? Tiveram, mas já bem diferente de agora, numa nova era. Então, acho que a gente tem que se preparar, talvez, para que essa experiência seja positiva. O que a gente vai tirar disso, né? Eu repito em toda live, em meio a toda e qualquer desgraça, alguma coisa boa a gente tem que tirar. Esse é meu lema de vida. Em algum momento a gente tem que ter isso, né? E assim, acho que você é um exemplo, sim, de superação. Eu acho que é um exemplo positivo. Eu vejo você se superando, você se mostrando. Antes de você dar o seu tchau aí, eu queria ler um negócio para você aqui, que uma vez você falou que você leu. E eu achei ele aqui, né? Ai, então... que Olha que você vai me fazer chorar, hein? Não, você perguntou, poxa, esse daí foi o texto que você escreveu. Então, eu vou ler ele aqui, ó. Já pulou da cama, mesmo com chuva, vai aproveitar o seu dia. Cada um aproveitando de uma forma, mas lembre-se, a gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente morre sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece. A roupa fica no varal. A gente morre, se dissolve e some. Toda a importância que pensávamos que tínhamos, a vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformaram num imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre, pois é bem assim. Piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os vivos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. E isso tem que ser normal. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos numa empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizéssemos amor hoje, talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros, se a gente esperasse pela morte, talvez a gente perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar, talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Talvez a gente quisesse ser mais do que ter. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais. Ouvisse mais músicas e dançasse mesmo sem saber. Enfim, o tempo voa. Gratidão. Eu me emociono muito, porque quando eu li esse texto... Respira. Eu estava no momento, nesse momento, e quando se tem, a gente sabe que vai morrer, todo mundo sabe que vai morrer, até ter certeza da morte real. A finitude da vida, ela é muito clara, até que a gente viva de verdade aquilo. Então, quando eu li esse texto, e foi disso, ficou muito claro na minha vida, assim, muito nítido. E hoje eu valorizo muito a minha vida para que isso não aconteça novamente. E quando a gente passa por essa pandemia que a gente está vivendo e tudo, eu gostaria que as pessoas pensassem um pouquinho, minimamente, que fosse dessa forma, porque a gente morre e fica tudo aí mesmo. E assim, eu até vi a MC Fone, desculpa, eu não sei o nome dela, que é a sua amiga.
Mas pensa, é igual a Larissa respondeu, a sua melhor versão, e não precisa de ser a versão mais top do universo. Às vezes a gente observar só o fato de você ter um cachorro em casa e poder, ou uma criança, de poder brincar com ele em outras horas, eu acho que isso é ser produtivo. A gente está falando aqui de uma live de produtividade, a gente já falou de Kanban, falou de um monte de coisa. Eu acho que o recado final é assim, a gente ser produtivo nas pequenas coisas e saber que o dia só tem 24 horas, mas existe uma puleta da vida aí que a gente não sabe quantas vezes que ela vai girar. Então, enfim, é aproveitar mesmo, né, Mica? Viveu hoje, viveu agora. A gente não tem o amanhã, a gente não sabe se tem. Então, todo dia, quando a gente acorda, a gente tem que agradecer por ter aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente pode viver naquele momento, né? Eu falo que as coisas que a gente não agradece são as pequenas, como respirar, né? Acordar de manhã, acordar, abrir os olhos, obrigada, e agradecer por essas pequenas ações que fazem toda a diferença. Então, quando você traz esse texto, porque é o que a gente tem. A gente tem isso aqui, ó. Exato. A gente não tem nada mais do que isso. Então, vamos cuidar do nosso templo, nosso corpo, que é a nossa morada. E fazendo isso, a gente consegue também ter uma vida melhor, uma mente melhor, uma tranquilidade para conduzir a vida de uma outra forma. É isso aí, Mica. E assim, nem tudo são flores, a gente sabe que é tudo extremamente difícil. Viver é difícil, viver não é fácil, mas pode ter uma certa leveza, pode ter, né, uma certa forma de viver com uma certa sabedoria e muita gratidão. Acho que é isso que a gente queria deixar aqui. É o título da live, né? De certa forma, ser produtivo é viver. Então, que a gente viva e que a gente aproveite até os momentos de raiva. Quando tiver aquela raiva, assim, a gente tira alguma coisa boa da raiva, porque não tem como, né? O texto, obviamente, é um texto super bonito, mas ali é muito no psicológico das coisas maravilhosas. E isso é gostoso, isso a gente precisa de ter isso na vida. Mas a gente sabe que a gente sempre vai ter, talvez, mais problemas que momentos bons. A vida já nos fala que a gente só sorri 20%. Mas quem sabe a gente não consegue aumentar esse percentual, né, Mica? Felicidade é um ato de coragem. Exatamente. Minha querida, um beijo para você. O Instagram vai nos desligar. Obrigado a todos que estão aí por terem assistido. Gratidão mesmo. Gratidão. E que a gente use essa palavra diariamente. Esse exercício é meu. Eu que estou falando com vocês aqui, o exercício também é meu. Nós somos totalmente imperfeitos, né? Gratidão, viu, gente? Obrigada. O texto, Fernando, depois, se você puder deixar aí para as pessoas. Deixo. Tá? Na verdade, ele está salvo. Eu escrevi ele em um dia para poder ser um history do Instagram. Então, eu printei aqui antes, mas eu vou colocá-lo num texto e vou